Muito bem, vamos então para o nosso estudo do livro Caminhos de Volta, Espíritos Diversos, trazendo aqui as suas mensagens do nosso querido Chico na psicografia. Nós vamos então aqui para os itens, na verdade, números 39 e 40. 39, Tempo de Agitação, com aqui algumas reflexões do Chico, e Diálogo Curativo, mensagem de Emmanuel. E no final nós concluímos com O Rumo Certo, com também aqui a introdução do Chico, e Conversa em Caminho, André Luiz trazendo para nós a mensagem final dessa obra. Bom dia, Regina. Muito bem, vamos lá. A introdução então aqui do Tempo de Agitação, com o próprio título para nós já é bastante sugestivo, né? Tempo de Agitação. Então, naquela época, em 1975, os tempos eram agitados. E agora nós, no século XXI, já aqui já entrando, né, na terceira década, nós estamos aqui também tendo as nossas agitações. Cada geração, dentro do seu contexto, vivendo ali os seus momentos complicados, os seus momentos difíceis. Então eles viviam naquela época, em 75, tempo de Guerra Fria, ameaça nuclear, ditadura militar no Brasil, conflitos em outras regiões, e nos tempos atuais continuamos aqui com catástrofes, com pandemias, continuamos com pequenas guerras, pequenas graças a Deus, né? Porque já não encontramos mais naquelas proporções e torcemos para que elas nunca mais aconteçam, mas continuamos aqui vivendo com questões sociais, políticas, ecológicas, né? Um tema que naquela época não se tinha muita preocupação, e essa para nós agora é realmente uma grande preocupação, com grandes desmatamentos, com mudanças climáticas, com efeitos da natureza sobre o homem, né? Enfim, tempo de agitação. Bom dia, Marion. O Chico diz assim para nós: eu sinceramente confesso para vocês que esse livro nós estamos finalizando, mas essa rotina, né, de acompanhar aquilo que eles viviam naquela época, né, as reuniões, porque essa introdução que o Chico traz para nós, bom dia, Andréa, essa introdução que o Chico traz para nós, na verdade é um pequeno diário, né, uma pequena ata daquilo que acontecia naquelas reuniões. E conforme a gente vai lendo essas introduções, a gente vai, eu me sinto assim pelo menos, me vendo dentro daquele grupo, né? A imagem que me vem são aquelas pessoas, né, caracterizadas dos anos 70, naquela pequena sala do Centro Espírita pequeno, lá na região de Uberaba, e aí então eles conversando juntos ali, né, discutindo, debatendo essas histórias. Então, esses pequenos relatórios que chegam para nós, da mesma forma que nós estudamos também lá na Revista Espírita, as atas que Kardec trazia das reuniões que aconteciam na sociedade, né? Então é assim a oportunidade da gente viajar no tempo e fazer parte daquele grupo e ao mesmo tempo vivendo aqui os nossos tempos contemporâneos, né? Então eu acho muito legal, e eu sinceramente vou sentir falta desse livro, porque ele assim, ele é muito, ele é muito, vamos dizer assim, tem uma expressão chamada de humanização, né? Quando você pega uma determinada situação, um trabalho, e você coloca toques pessoais nele, né? Então, no caso do Livro dos Espíritos, por exemplo, ele não é aquele livro assim que fala com o leitor, ele traz instruções. Nesse caso aqui, o Chico conta uma história, né? Então isso faz falta, vai fazer falta para nós, né? De conversar conosco, de contar um pouquinho as coisas como aconteciam, né? Então são pequenos relatos que eu acho muito bacana, né? Que eu acho muito bacanas. Muito bem, vamos lá. Iniciada a nossa reunião pública, o Evangelho segundo o Espiritismo nos deu o item 6 do seu capítulo 9, que provocou os melhores comentários. Reportam-se os comentaristas aos traços dominantes da agitação que se observa em nosso tempo. Desentendimentos e antagonismos sem razão, gerando dificuldades no relacionamento comum, foram comentados, trazendo à baila casos lamentáveis em que de simples desacordos de opiniões surgem atos de selvageria e delinquência. Encerrando as tarefas, Emmanuel nos trouxe a meditação
o seu diálogo curativo. Então, quando eu coloco assim para nós, né, trazendo-se à baila casos lamentáveis em que de simples desacordos de opiniões surgem atos de selvageria e delinquência. Nada mais atual do que esse comentário, né, daquilo que nós vemos em várias situações, em vários países, né? Então, são questões em que nós percebemos que as pessoas estão com esses instintos de agressividade muito aflorados. Então, qualquer discussão, qualquer debate, qualquer troca de ideias pode se transformar realmente em atos de selvageria e delinquência, seja dentro de um lar, seja perante a sociedade, como nós temos acompanhado, né, na mídia, em várias regiões do mundo, no nosso país, inclusive. Então, aqui trouxe para nós esse tema. Então, como foi colocado, quando eles iniciaram a reunião, né, pois isso mostrou também, né, Regina, a gente percebe que o instinto primitivo humano ele está muito presente ainda na nossa natureza, né? Então, no terremoto que aconteceu, os saqueadores, pessoas se aproveitando de tudo aquilo que aconteceu, né? A gente se pergunta como pode isso? Simplesmente cada um ali tem a sua forma de interpretar o mundo, né? E há aqueles que ainda agem motivados ainda pelo instinto. Mas, enfim. Então, quando foi iniciada a reunião pública lá dos trabalhos, no tsunami também é a mesma coisa, né? Então sempre tem. Guerras acontecem, então não tem jeito. Então, iniciada aquela reunião pública, eles abriram o Evangelho. E veio então esse tema. Ele é aqui o tema do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E nas instruções dos Espíritos, que é sempre muito bacana nesse trecho do Evangelho, quando ele bem compreendido, né, do porquê ele existir, quem são os autores dessas mensagens. Então, Kardec, lembrando, né, que Kardec ele era recebendo as mensagens que chegavam, seja na própria sociedade, seja vindo de outros grupos, né, de estudos espíritas, grupos mediúnicos, que enviavam lá para a sociedade essas mensagens. Kardec, então, ia guardando tudo, né, fazendo ali a sua análise, a sua catalogação, e depois, na montagem do livro, após ali todas as reflexões de temas do Evangelho, nessa seção Instruções dos Espíritos, ele colocava, então, essas mensagens que chegavam, geralmente de uma forma espontânea, como a gente tem acompanhado na própria Revista Espírita. Quando coloca lá mensagens espontâneas, instruções espontâneas, e aí, então, várias mensagens coladas, publicadas, né? Muitas vezes sem conexão umas com as outras. Mas eram mensagens soltas que chegavam, que Kardec via ali a sua relevância. E aí, então, quando da organização do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pegava, então, essas mensagens que eram relativas aos temas que eram abordados em cada capítulo, e ele foi, então, listando, trazendo para nós como se fossem ilustrações do estudo que foi feito dos temas do Evangelho. Nessas instruções, então, a afabilidade e a doçura, uma mensagem assinada pelo espírito Lázaro, olha só, né, a envergadura dos espíritos, né, Lázaro, contemporâneo de Jesus, né, nós conhecemos ali a história de Lázaro, então foi em Paris, em 1861, provavelmente na sociedade. E essa mensagem, então, a afabilidade e a doçura, né, então a gente vê que o próprio tema já traz para nós, né, os brandos e pacíficos, né, então a afabilidade, a doçura, o bom trato, a educação, a compreensão, são ali, né, virtudes que precisam ser praticadas, né, no nosso mundo hoje. E essa mensagem, então, que foi exatamente o que provocou, né, o estudo lá naquele grupo do Chico. Porque quando lançaram essa mensagem, foi debatido o seguinte: como é que nós podemos, então, contextualizar a afabilidade e a doçura, que são duas virtudes, que traz para nós, né, a ideia da passividade, da pacificação, não passividade, mas da pacificação no mundo como o nosso. Como que as pessoas de bem, as pessoas dóceis, as pessoas afáveis, podem se posicionar diante de um mundo que traz para nós tantos conflitos? Será que essa passividade, essa pacificação, significa passividade? Porque o passivo é aquele que se coloca numa posição muitas vezes de neutralidade ou muitas vezes de submissão diante de uma situação que acontece.
né? Bom dia, Fabi, bom dia, professor. E aí então a gente pensa, de que forma que nós temos que nos posicionar? Porque existe uma diferença, é uma máxima até que nós temos, né? Uma diferença entre você ser bonzinho e você fazer o bem. Então você não deve ser passivo sendo bonzinho, mas você deve ser ativo fazendo o bem. Então existe uma diferença significativa. A ideia para nós, né, geralmente os cristãos são vistos dessa forma. São pessoas passivas, pessoas calmas, pessoas tranquilas enquanto o mundo pega fogo. E aí a gente vai lembrar daquela passagem do Evangelho segundo, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que o mal é tão contundente no nosso mundo. E aí os Espíritos respondem porque os bons são tímidos, né? Os bons são passivos muitas vezes, enquanto que o mal é atrevido, o mal é ousado, então ele se mostra, né? E até hoje de manhã eu conversava aqui em casa, debatendo ali um assunto que surgiu, colocando assim, né, que muitas vezes você pega um grupo de 100 pessoas, e essas 100 pessoas são pessoas do bem, pessoas com virtudes, pessoas com valores. E no meio dessas 100 pessoas você coloca uma pessoa que, digamos assim, que traz ainda instintos inferiores. Nós podemos perceber que essa pessoa que traz esse instinto inferior, ela provoca muito mais agitação do que as 100 pessoas pacíficas. Porque elas ficam, bom, eu sou passivo, eu não posso fazer nada. Eu sou passivo, eu tenho que ser compreensivo. E na verdade, muitas vezes, para se conquistar a paz, nós temos, muitas vezes não, né? Para se conquistar a paz, nós precisamos de iniciativas de ações. E nós tivemos, né, o próprio Gandhi, que trouxe para nós esse modelo de virtude na sua luta pacífica, mas era uma luta pacífica não no sentido de submissão, mas era uma luta pacífica no sentido de resistência. Então eles diziam, nós vamos nos negar a comprar produtos ingleses, né, porque o contexto era, a Índia era uma colônia inglesa, e após a Segunda Guerra Mundial, isso já era um trabalho que vinha desde a década de 1920, eles faziam aquela mobilização para conquistar a independência da Índia. E é claro que a Inglaterra, tendo ali a Índia como um grande celeiro, né, de produtos que ela retirava e vendia também, ela não queria naturalmente isso. Então o protesto era exatamente um protesto pacífico. Nós não vamos matar ninguém, nós não vamos quebrar nada, mas a nossa resistência vai ser uma resistência contra o predomínio, né, dos ingleses na época, da Grã-Bretanha na época. E aí então eles deixavam de comprar produtos, desobedeciam leis que eram colocadas, resistiam pacificamente a tudo aquilo. Então a gente vê que através de um comportamento pacífico não tinha uma postura passiva, mas era uma postura de resistência, e tanto é assim que deu certo. Em 48 a Índia conseguiu a sua independência, apesar de toda a violência, né, que inclusive o próprio Gandhi acabou sendo vítima de um assassinato. Mas de qualquer forma nós percebemos que existe uma diferença entre essa timidez, muitas vezes até essa covardia, como o Hermes colocou, que isso também pode acontecer, e na verdade nós temos que ter uma postura ativa para fazer com que o bem predomine, e não que o bem seja submisso diante das violências que acontecem hoje. Violências no plural, porque existem violências de várias categorias, e aqui então a gente expande um pouco a nossa visão. Então, afabilidade e doçura, o que Lázaro traz para nós? Né, o Brás colocou, né, aquela passagem do Evangelho que diz para nós, né, que exatamente, né, manso como os pombos, como um pombo, e astuto como uma serpente. Então essa astúcia significa exatamente isso, perceber o momento de ação, perceber o momento em que nós temos que ser ali produtivos, construtivos, combativos muitas vezes, para poder predominar, para fazer com que o bem seja construído. Então diz para nós aqui, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de se manifestar. Então a benevolência se manifesta como resultado do fruto do amor ao próximo, a afabilidade e a doçura. Entretanto, nem sempre há de fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Verniz. É importante a gente
observar essa figura de linguagem, né? Essa metáfora que é utilizada, né? Então, esse verniz significa que você passa aquela pintura superficial, mas abaixo dessa pintura superficial você encontra a realidade. Então, raspando o verniz, você se depara com isso tudo. Então, quando ele fala sobre educação e frequentação do mundo, que significa exatamente esse trato social no nosso ambiente, esse trato não pode ser algo superficial. Ele tem que ser algo sincero, tem que ser algo profundo. E ele diz assim: quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poder dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então Lázaro trazendo para nós, colocando exatamente isso, né? Que nós utilizamos, né? Hamed fala muito isso, lá naquele livro, né? O modo de entender, o novo modo de viver, se eu não me engano é o título. Ele fala muito sobre as máscaras sociais, que são máscaras que nós utilizamos para amortecer, e na verdade é até mesmo, né, uma estrutura psicológica que nós temos, né, de autodefesa. Então nós utilizamos essas máscaras sociais para poder amortecer, né, a realidade das convivências. Mas ele acrescenta que quando essas máscaras deformam a nossa personalidade, aí então nós entramos no estado patológico. Então, na verdade, né, nós temos que ter sim, né, esse trato com o nosso semelhante na compreensão, mas nós temos que ter, como eu sempre coloco para vocês, reforçar sempre a ideia de que nós temos que unificar as personalidades que nós temos. Porque nós temos uma personalidade dentro de casa, uma personalidade no trabalho, uma personalidade num centro espírita, numa igreja, uma personalidade para a sociedade, em que cada lugar nós temos uma postura diferente. E quando nós unificamos essas personalidades, nós nos tornamos um e nos tornamos verdadeiros. E aí então significa que dentro de casa as pessoas comentam sobre mim da mesma forma que aquilo fora de casa também comentam. Então não existe aquela diferença que lá fora eu sou uma pessoa boazinha e dentro de casa eu sou um tirano, eu sou um egoísta. Que no centro espírita eu viro um santo, com um verbo doce, cheio de mel, como foi colocado aqui por Lázaro, mas dentro de casa eu lanço dardos e venenos. Então nós temos que trabalhar, e esse é exatamente um processo de reforma íntima que nós precisamos trabalhar intensamente. Trabalhar exatamente a nossa personalidade através do desenvolvimento verdadeiro dos nossos valores. Porque são esses valores que vão delinear exatamente quem nós queremos ser. E quando nós fortalecemos e fazemos com que as raízes sejam profundas dessas virtudes que vão germinando em nós, aí sim nós conseguimos mostrar a realidade de quem nós somos em qualquer lugar que nós estejamos. Então essa é a orientação que é trazida para nós. Mas
Quando então essa mensagem, a afabilidade e a doçura, foi trazida, né, antes a Regina tinha colocado ali, né, a omissão também deixa espaço para a violência se expandir. Né? Então foi exatamente, né, nesse sentido que os espíritos disseram para Kardec, né, que o bem é tímido, muitas vezes o bem acaba sendo omisso, enquanto que o mal é atrevido, é ousado. Né? Quando nós estudarmos o Livro dos Espíritos, que em breve vai chegar a oportunidade, nós passaremos por essa questão e refletiremos de uma forma mais profunda sobre ela. Então o bem tem que ser ativo, e não aquele bem passivo, aquele bem tímido, aquele bem quieto. Temos que ser ousados também, mostrando exatamente as conquistas que o bem pode alcançar, através das suas virtudes. Então, nessa mensagem que chegou para nós aqui do Evangelho, quando então, da mesma forma que para nós aqui também surgem essas reflexões em torno daquilo que nós vemos, né, no nosso mundo hoje, já que o tema foi tempo de agitação, nós vamos encontrar então nas ruas, no trabalho, bom dia, embaixador, nas ruas, no trabalho, na convivência social, dentro dos nossos lares, em qualquer lugar, nós temos percebido que existe essa agitação, em que as pessoas estão ali muitas vezes impacientes, inconformadas, rebeldes até, diante daquilo que elas estão vivenciando naquele determinado momento. E diante dessa rebeldia, o comportamento se torna para nós instintivo. E um comportamento instintivo acaba gerando em nós, então, a violência como resposta, como resultado. Emmanuel, e aqui eu achei muito interessante essa colocação de Emmanuel, porque ele vai nos orientar pelo seguinte. Você tem aquela visão de que forma que você pode analisar o mundo que você está vivendo, e você tem uma forma de se analisar, o modo como você se comporta diante do mundo. Geralmente nós olhamos e dizemos assim: o mundo está perdido, o mundo está cheio de problemas, o mundo está fazendo isso, o mundo está fazendo aquilo, e a gente nunca se pergunta, mas espera aí, qual é a minha posição diante desse mundo? Porque não adianta ficar me rebelando contra ele. Eu vivo nele, eu faço parte dele, eu contribuo de alguma forma para que ele se torne isso que ele é hoje. Mesmo que seja através da omissão, que foi aí o tema que nós conversamos há pouco. Então, exatamente, Regina, quando nós falamos sobre o mundo, é como se nós não fizéssemos parte dele. O mundo é um problema, mas eu estou certo. O mundo está o caos, mas eu estou certo. E eu acho que não existe, né, uma expressão mais infeliz do que aquela: pare o mundo que eu quero descer. É uma frase bem construída, inteligente até, mas usada de uma forma tão infeliz. Por que pare o mundo que eu quero descer? Quem eu acho que sou para dizer que eu sou diferente daquilo que o mundo me oferece? Quem eu acho que sou por ser melhor das pessoas que vivem nesse mundo que eu estou criticando? Então aqui, quando o Emmanuel traz para nós essa mensagem, e na leitura a gente percebe isso, ele não está falando do mundo. Porque o mundo está perdido mesmo, porque o mundo foi para esse lugar, porque o mundo vai explodir, porque o mundo vai acabar. Ele diz assim: você, nesse mundo, se comporte dessa forma para ajudar na sua transformação. Então ele fala para nós, eu achei isso muito legal. Porque eu comecei a ler imaginando, né, o que será que Emmanuel vai dizer sobre o mundo que nós estávamos vivendo naquela época e que nós estamos vivendo hoje. E de repente ele não fala do mundo, ele fala de nós. De que modo que nós temos que nos comportar. E aí ele diz assim para nós então: diálogo curativo. Observa a extensão do sofrimento humano e faze do verbo um instrumento de alívio e paz. Já começa por aí. Quando nós observamos o sofrimento humano, a nossa voz, a forma como nós nos expressamos, tem que se tornar um instrumento de alívio e paz. Porque aquilo que nós falamos, de alguma forma, influencia as pessoas que nos ouvem. E mais do que nunca, que é algo que a gente vai de novo repetir. Com a tecnologia que nós temos hoje, a nossa voz transformada em letras,
o nosso verbo transformado em letras, alcança distâncias imensuráveis. Alcança um número de pessoas que nós sequer imaginamos. E aí então nós perguntamos, esse verbo que nós lançamos, ele se torna um instrumento de alívio ou se torna um instrumento de angústias? Ele promove a paz ou ele promove mais agitação e mais revolta? Em torno dos próprios passos, diz aqui Emmanuel, encontrará os doentes da alma a surgirem de todas as direções. Os que trouxeram desajustes psicológicos de outras existências, apresentando traumas obscuros no campo da mente. Então ele já começa a trazer para nós o perfil daqueles que nós encontraremos no mundo. Lembrando que nós encontraremos no mundo, mundo esse do qual nós fazemos parte. E da mesma forma que nós vamos encontrar pessoas que apresentam esses desajustes de outras existências, muitas vezes pessoas nos encontrarão vendo em nós também desajustes que nós trazemos de existências anteriores. Então aqui ele fala para nós de que modo que nós podemos nos comportar, mas sem tirar de nós também essas imperfeições que nós também trazemos. Só que nesse processo de autoconhecimento que nós estamos buscando, nesse processo de aprendizagem, nesse processo de transformação que nós estamos vivendo. Dessa forma, quando nós percebemos então que temos essa proposta de alcançar algo diferente, significa que essa mensagem faz um efeito positivo para nós. Depois ele continua. Os que não puderam atender aos compromissos assumidos e jornadeiam no mundo desgostosos consigo mesmos. Aqueles que não puderam atender os compromissos assumidos. Lembrando que nós temos, na nossa existência, na nossa programação reencarnatória, nós vamos encontrar sempre desafios que muitas vezes não conseguimos superar. Quando nós colocamos numa programação em que nós vamos encontrar com pessoas, nós vamos encontrar com situações, encontrar com projetos que nós precisamos pôr em prática e nem sempre conseguimos, ou muitas vezes até de sonhos que nós elaboramos, porque eu gostaria de ter, eu gostaria de ser, eu gostaria de estar, e nem sempre sou atendido, essa frustração acaba trazendo para mim esse desgosto. E esse desgosto muitas vezes me traz uma amargura. E essas pessoas amargas cruzarão os nossos caminhos, serão encontradas por nós, assim como nós também seremos encontrados por elas. E temos que pensar até que ponto nós também estamos desgostosos com aquilo que nós estamos vivendo e transmitindo para as pessoas através das minhas ações. Os desesperados que caminham nas orlas da delinquência. E aqui nós já começamos a encontrar aqueles doentes sociais, que tomados por uma revolta de não conseguirem ser ou ter ou estar, acabam então impondo pela força, afetando as pessoas que convivem com eles. Muitas vezes essa delinquência não é nas ruas quando nós andamos numa noite em que somos abordados. Muitas vezes dentro de casa. Essa delinquência acontece através de palavras, através de atitudes. E os aflitos, quase todos eles vinculados a processos de angústia. E aí então são aqueles que, tomados pelas dores, que infelizmente se tornam para nós, as nossas professoras, porque Joana lembra, que e Kardec fala sobre isso, bem-aventurados os aflitos, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 5, nós vamos encontrar ali as aflições atuais e as aflições anteriores. E num dos itens que ele traz para nós, ele fala sobre a nossa boa luta diante dessas aflições. Mas quantos são aqueles que não conseguem vencer essas lutas? Quantos são aqueles que fraquejam diante das dores do mundo, dores essas que são
causas das escolhas que fizeram, que são as aflições atuais, ou são aquelas aflições anteriores. E quantas vezes nós nos encontramos em aflição quando as dores batem à nossa porta? Todas essas pessoas, todos esses perfis, acabam sendo ali pessoas que cruzam nossos caminhos. Assim como nós também cruzamos os caminhos de muitos, levando também essas mesmas dificuldades enfrentadas por eles. Mas Emmanuel chama a nossa atenção. Todos são enfermos da alma que devem ser medicados, acima de tudo, pelo diálogo curativo. E aí então ele já começa a trazer instrução para nós. Sim, todos nós estamos em luta, mas nós que fizemos a escolha, que temos essa proposta de transformação, de crescimento, nós podemos agir de um modo diferente e contribuir para a pacificação do mundo, para o equilíbrio daquelas pessoas que nos procuram, como compromisso que nós assumimos de abraçar uma filosofia que tem essa proposta de realmente agir em nome desse bem, e não pensar naquele bem passivo. A Angelina colocou, né, sempre tenho como modelo as crianças, né, simples, sinceras, né, não são hipócritas, né, brigam, depois abraçam-se, seguem alegres, né, pois é. Então, quer dizer, né, vinde a minhas crianças, né, como disse Jesus naquela passagem, né. Beleza. A gente teve a visita aqui dessa pessoa, agora há pouco, DJ BHD, que colocou aqui que foi rude, né, trazer ali, né, bloqueá-lo aqui, né, é que a gente já teve alguns constrangimentos de pessoas que abrem câmeras, né, e trazem ali imagens bastante constrangedoras. Então, para isso, né, para a gente não ter que olhar a câmera para ver o que está acontecendo, então eu já prefiro simplesmente colocar, né. Então, assim, né, pois é, né, então assim, quando entra com uma câmera e já aconteceu isso, então para evitar esse tipo de coisa a gente tinha que simplesmente tira a câmera, né, mas ali continuou presente ali, então paciência, nem foi bastante constrangedor quando isso acontece, né. Então assim, por causa de poucos, né, infelizmente muitos acabam sofrendo esse efeito, né, então espero que ele compreenda, né, mas eu acho que ele não compreendeu. Mas vamos lá, seguindo em frente aqui então. Então ele fala aqui para nós sobre os enfermos da alma. E ele coloca assim, agora ele começa a trazer para nós os ambientes onde nós aqui estamos. O ambiente onde nós nos encontramos e os comportamentos que nós devemos ter em cada um deles. Então ele diz assim para nós. Em casa, compadece-te dos familiares e procura irradiar a luz do entendimento que estabeleça tranquilidade e segurança. Então, dentro do nosso lar, a tranquilidade e a segurança deve ser o nosso objetivo em todo o trabalho que nós fizermos. Porque de uma discussão, nós temos duas situações. Ou nós intensificamos, deixamos aquela discussão mais fervorosa e mais agressiva, e, portanto, trazendo resultados mais dolorosos, ou nós podemos reduzir o seu efeito. E para isso, naturalmente, nós vamos combater uma imperfeição que nós trazemos ainda na nossa personalidade, no nosso caráter, que é muito intensa, que é exatamente o nosso orgulho. Quando alguém fala alguma coisa, dentro do ambiente doméstico, que é um ambiente onde nós temos tanta intimidade, levar desaforo para casa, já estando em casa, é algo que ninguém aceita. Então, silenciar, modificar o discurso, evitar a agressividade, é algo que nós temos muita dificuldade, mas esse deve ser o nosso propósito. Primeiro porque o ambiente doméstico não foi criado ao acaso. Todas as pessoas que estão ali unidas estão com o objetivo de se equilibrarem, de se afinizarem. Quando nós, então, complicamos a situação, significa que nós nos encontramos cada vez mais distantes desse objetivo. Concordo, Hermes, falta de exercício, falta de prática. Mas para praticarmos, nós temos que entender o objetivo. Se nós estamos estudando hoje, temos esse entendimento, quantas e quantas famílias não percebem isso daí, simplesmente não se suportam, não se toleram e acabam complicando cada vez mais. Então vem a instrução para nós. Temos esse conhecimento. Portanto, temos a oportunidade de exercitar tudo isso. Depois ele coloca, no grupo de trabalho, quanto possível,
Transforma-te em exaustor das confidências amargas, trocando incompreensão por bondade ou azedume por bênção. Então o ambiente de trabalho é o ambiente onde mais se reclama. Porque reclama do trabalho, porque reclama do colega, porque reclama do chefe, porque reclama do subordinado, porque reclama do salário. E nós ali naquele momento em que nós ouvimos uma confidência dessa, Emmanuel coloca, sejamos nós exaustores de confidências amargas. Ou seja, botemos para fora isso, não absorvamos. Muitas vezes até de si mesmo. Então, trocando a incompreensão por bondade e a azedume por bênção, através de uma conversa mais equilibrada. Nas manifestações de caráter público, e nós estamos vendo isso o tempo todo na mídia agora, principalmente nesses tempos, onde ideologias estão sendo ali apresentadas, abraçadas, muitas vezes até de uma forma quase cega, de várias partes, de vários grupos. Diante dessas manifestações, como nós devemos nos comportar? Emmanuel sugere: seleciona os conceitos que te visitam, ideias e pareceres, a fim de que não venhas a estimular violência ou discórdia. Então aquilo que chega para nós, sempre tenhamos a orientação que eles nos traz, sempre tenhamos uma postura de evitar que aquilo que foi dito, por mais verdadeiro que seja, porque o fato está diante dos nossos olhos. A interpretação desses fatos vai depender de cada um. E eu posso me revoltar muito mais com aquele fato, ou eu posso entender que eles estão fazendo algo que muitas vezes foge à minha alçada. Mas eu vou ficar reclamando, eu vou ficar então colocando mais lenha naquela fogueira, mais combustível naquela fogueira. Então ele coloca para selecionarmos os conceitos que visitam essas ideias e pareceres. Então quando nós vemos alguma coisa, o que nós vamos fazer? Qual é exatamente a nossa opinião? É uma opinião construtiva ou é uma opinião destrutiva? É uma opinião que vai ajudar na reflexão ou vai piorar ainda mais naquele campo de ignorância onde as ideias estão circulando? E nas vias públicas, finaliza aqui Emmanuel nesse trecho, mobiliza a solidariedade e a gentileza, diminuindo o cansaço e a solidão naqueles companheiros que suportam conflitos e provações que talvez desconheças. No trânsito, é uma coisa interessante, é algo que me sensibiliza bastante, que é algo muito simples que muitas vezes passa despercebido pela maioria. Eu fico muito feliz quando eu vejo gestos de fraternidade no trânsito. Então alguém, por exemplo, que quer fazer uma conversão numa rua movimentada e fica difícil, quando alguém para e dá aquele toquinho de farol para que a pessoa possa passar na frente, quando alguém está atravessando a rua, a pessoa diminui e dá aquele sinal para ela passar. Eu acho isso tão bacana, que é algo muito simples, que é algo muito bobo, parece, mas esses gestos de gentileza que a gente vê na rua é algo que me encanta, né? Eu acho tão bacana isso. Então a gente percebe que nesses gestos, no trânsito, numa calçada, numa travessia de rua, dentro de um estabelecimento comercial, aqueles gestos do sorriso, da bondade, né? Então, sempre sejamos, como lembra a Madre Teresa de Calcutá, né? Sempre refletemos a bondade de Deus nos nossos gestos, a bondade de Deus no nosso modo de falar, no nosso modo de sorrir para as pessoas. Então isso é muito bacana, isso aí, embaixador. Então assim, eu acho é muito importante para nós contribuirmos, porque aquelas pessoas que estão do nosso lado, muitas vezes na rua, atrás de um balcão, numa fila, nós não sabemos quais são as suas aflições. Nós não sabemos qual é exatamente a angústia que ela está sentindo naquele momento. E da nossa parte, um gesto simples como esse faz a diferença. Ela pode passar um dia infernal, mas naquele momento em que ela cruza o caminho, ela vai pelo menos sentir um perfume da bondade. Pode ser que esse perfume rapidamente se transforme num odor lá na frente, quando ela então encontrar outras situações. Mas no momento em que ela passa por mim, eu consigo deixar para ela pelo menos aquele momento de frescor, aquele momento de perfume, de prazer. O Fabi colocou, né, eu também, né, sempre digo para o Nick, né, tem muita gente boa no mundo, né, pois é.
Eu fico realmente encantado, Fabi, quando eu vejo assim E é uma coisa tão simples, né? Às vezes você está acompanhando alguém assim, essa pessoa faz esse gesto, dirige com calma, diminui a velocidade, faz esses gestos de bondade. Eu acho isso o máximo. E pode parecer uma coisa que ninguém percebe. E muitas vezes nós fazemos isso sem nos darmos conta que essa gentileza, quando você dá aquela permissão e aquela pessoa passa, faz um gesto, dá uma buzina de volta, essa gentileza me encanta, por incrível que pareça. Né? Acho muito legal. A Regina colocou, ou até num simples bom dia quando passamos por um desconhecido. E geralmente quem faz isso, né, Regina, são pessoas com uma idade mais avançada. Porque os jovens andam de cabeça baixa, não olha para ninguém, né? E você levanta a cabeça, olha para alguém, você fala um bom dia, a pessoa responde bom dia, pronto. É algo muito bacana, né? A Angelina colocou, fiquei emocionada na semana do jovem que acolheu a criança, que os pais tinham desencarnado, né? Pois é. Quando a gente fala em gestos simples, né, Angelina, já são gestos que nos encantam. Imaginemos atitudes dessa dimensão, dessa profundidade, em que realmente nós vemos ali o amor ao próximo sendo colocado em prática em situações tão dramáticas como essas, né? Então a gente vê que são exemplos simples, são atitudes simples que fazem diferença, não apenas na nossa vida, mas também na vida das pessoas. E esse diálogo curativo que Emmanuel coloca, não precisamos, né, disserrar grandes reflexões. São detalhes simples que fazem diferença no dia a dia, no cotidiano. Perguntar o nome de uma pessoa, perguntar isso, você comentar, fazer um comentário construtivo, isso faz diferença. Isso marca as pessoas. O Hermes colocou, minha filha certa vez perguntou se eu conhecia todas as pessoas que eu cumprimentava, né? Pois é engraçado isso, né, Hermes? Você dá um bom dia para alguém simplesmente porque ele cruza seu caminho. Coisas que nós perdemos esse hábito, né, pela correria do mundo, né, pela frieza com que o mundo vai abraçando, né? Mas não. A Fabi colocou o nick em um caixa ou qualquer lugar assim, agradece e diz tchau, bom trabalho, né? Muito legal, né? Então são sementinhas que fazem diferença, né? Mas tem que corujar mesmo, Fabi, né? O jardineiro adora mostrar as flores que ele cultiva. Por que a mãe não vai babar no filho, né? Avançando, pessoal, Emmanuel coloca assim então para nós. Deixa eu acelerar aqui, senão eu não vou conseguir terminar. Não carregues a voz com vibrações fulminantes diante da intemperança, que surpreenda em vozes alheias, de vez que não curarás um doente, fazendo-te mais doente, especialmente no caso em que te vejas diante de um determinado adversário ou suposto agressor. Então a ideia de violência gera violência, essa voz rude que muitas vezes dirigem para nós, quando nós respondemos no mesmo teor, nós apenas pioramos a situação. O fato de alguém estar com aquela voz daquele jeito é porque os caminhos que ele percorreu na vida acabaram então levando ele a se tornar a pessoa que ele é naquele momento ou se comportar daquela forma naquele momento. Enquanto que nós mantemos ali, tentamos pelo menos com muito esforço, manter esse equilíbrio e essa estabilidade em todos os lugares. Coloca-te no lugar do próximo e imagina como seriam as tuas reações se alguém te falasse com desconsideração ou vinagre. Colocarmos-nos no lugar do outro. Quanto maior a turvação do ambiente, maior o desequilíbrio mental em derredor de nós. E quanto mais a desarmonia nos envolva, mais imperiosa se revela a necessidade da conversação curativa, capaz de suprimir moléstias e obsessões no nascedouro. Então, quer dizer, quanto pior o ambiente onde nós estamos, maior a necessidade não apenas da nossa atenção, mas de atitudes que sejam proveitosas em todas as oportunidades que surgirem. Lembro muitas vezes assim, em posto-socorro, né? Em pronto-socorro, que você vê pessoas aguardando como se os profissionais, eu posso dizer porque eu já fiz parte desse meio, já estive dos dois lados. Então, muitas vezes, os profissionais estão correndo para lá e para cá com burocracias, com rotina, com trabalho difícil, e aquele paciente angustiado, sofrendo, reclamando e xingando e ofendendo.
E do nosso lado ali, o que nós podemos fazer para aquele momento? Se eu não posso dizer nada, pelo menos eu entro no estado de prece. Porque a prece faz a diferença. Pelo menos eu consigo irradiar em torno daquele ambiente tão tóxico, tão turvo, essas vibrações mais pacíficas, mais amorosas, que de alguma forma serão trabalhadas. Por isso, então, seja qual for a circunstância em que te encontres, condimenta o que digas com bondade e compreensão. Ou seja, temperemos, né, tudo aquilo que nós falamos, que nós pensamos. Né? Lembra de uma mensagem que nós estudamos em que Emmanuel disse que muitas vezes a nossa simples presença no ambiente já se torna uma mensagem. Pode ser uma mensagem amorosa, que bom que ele chegou. Ou pode ser uma mensagem tóxica, ah, meu Deus, ele chegou. A simples presença, eu não disse nada, eu não fiz nada, eu simplesmente apareci. Então que nós consigamos construir, temperarmos as nossas ações, os nossos olhares, os nossos gestos, as nossas palavras, os nossos pensamentos com bondade e compreensão. Todos sabemos que na Terra sobram incêndios de rebeldia e tribulação, sofrimentos e lágrimas. O Senhor, porém, não espera de nós outros qualquer fórmula milagrosa que venha a extinguir de imediato as labaredas da perturbação. Entretanto, onde estivermos e com quem estivermos, pede o nosso copo de água fria. Olha só que coisa linda. A gente pode, claro, não vai conseguir transformar o mundo, né, aquele passarinho que tenta apagar um incêndio, mas aquela pequena gota de água que ele traz no bico para tentar contribuir para diminuir aquele incêndio, já será algo. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus espera de nós na sua seara. Por isso, então, pensemos nisso. Né? Vamos nos transformar, né, em entregadores de flores e não entregadores de problemas. E para finalizarmos, meus amigos, aqui o nosso estudo, eu vou aqui já direto para o último item, porque também tem a ver aqui com o nosso tema. Caminhos de volta aqui então, o item número 40, o rumo certo. É uma mensagem pequena que André Luiz traz, mas com um conteúdo valioso, que vai colocar a cerejinha em cima do nosso bolo para finalizarmos esse tema e essas reflexões. Então o Chico traz a seguinte reflexão para nós. A página de André Luiz foi recebida em circunstâncias inesperadas. Caminhávamos pela manhã, em grupo reduzido, trocando ideias sobre a melhor maneira de estar no rumo certo em meio às estradas da vida. Falávamos das dificuldades e lutas para seguirmos em espírito na direção da vida melhor, alinhando problemas a solucionar e obstáculos a vencer. Ao regressar da pequena excursão, reunimo-nos para breve descanso e uma ligeira prece. O Livro dos Espíritos nos deu a questão 845 para meditar e o nosso André Luiz ofereceu-nos a mensagem Conversa em Caminho. Olha que interessante, né? Eles estavam caminhando naquele grupo, imagina, né, o pessoal caminhando com o Chico no meio das ruas de Uberaba. E aí então depois eles pararam para dar uma descansada, fizeram uma prece, depois ali abriram o Livro dos Espíritos, naturalmente, depois que a excursão terminou. O Livro dos Espíritos abriu a questão 845 e ela diz assim: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Nós chegamos a falar sobre isso no nosso estudo do fim de semana, lá no canal do Espiritismo.net, falando do livro, né, O Homem Integral de Joana. O tema era liberdade. E a gente falava sobre livre-arbítrio, liberdade, né, eu tive a oportunidade de estar com alguns de vocês lá. E aí então falávamos sobre esse tema. E aqui nessa questão, se nós temos o livre-arbítrio, que é um atributo que Deus deu a todas as criaturas, quais seriam os obstáculos que nós poderíamos ter para que esse livre-arbítrio não fosse plenamente exercido?
as nossas predisposições instintivas, ou seja, as nossas tendências, a nossa agressividade, as imperfeições morais, não trariam para nós problemas para que a gente pudesse usar isso? E os espíritos respondem a Kardec: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Então ele coloca aqui, né, se são as predisposições que já traz consigo ao nascer. Kardec perguntou. E aqui o espírito responde que essas predisposições já existiam antes mesmo de nós reencarnarmos. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Olha só o que nós estudamos na introdução do Nas Fronteiras da Loucura, falando sobre afinidades, né, e obsessões. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a bondade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então vai depender do quê? Do esforço que nós temos, dessa nossa determinação para realmente conseguirmos vencer as nossas tendências e fazermos com que o nosso livre-arbítrio, usando aquela frase clássica que vocês ainda vão colocar na geladeira, disciplina é liberdade. Na porta da geladeira, no espelhinho do banheiro, no painel do carro, disciplina é liberdade. E essa disciplina significa o quê? Fazer com que as nossas virtudes sejam muito mais presentes do que as nossas imperfeições. Mas, depois desse bate-papo, então, que eles tiveram nesse caminho, André Luiz, então, trouxe Conversa em Caminho. Então ele está dizendo aqui para a gente concluir o nosso livro. E olha que bela mensagem que ele traz. Uma mensagem de 10 pequenos parágrafos. E ele diz assim, porque a dúvida que eles tinham era qual é exatamente o rumo certo nas estradas da vida que nós temos que tomar. Ele diz assim: você tem uma vida para construir, é a vida que Deus lhe deu. Precisamos do auxílio dos outros a fim de seguir adiante. No entanto, cada qual de nós deve caminhar por si mesmo. De qualquer modo, a lei de ação e reação funcionará, entregando-nos aquilo que oferecemos de nós. Ação e reação. Você planta e você colhe. E quando a gente fala você planta o que você colhe, sempre tem um tom muito negativo. Porque parece que é tudo castigo. Lei de causa e efeito, você fez errado, vem o castigo. Mas e se você fizer o bem? A resposta também vem. E se você fizer um bom plantio? A colheita será farta. Então, lei de ação e reação, plantar e colher, depende da escolha que nós fizermos. Seja você mesmo, evitando disfarces que lhe complicariam a própria existência. Aceite os outros tais quais são, com as qualidades e fraquezas que lhes assinalam a vida, para não se perder em queixas injustas. Sonhe, mas raciocine, e raciocine agindo. Conserve a certeza de que pagaremos sempre pelos bens que obtivermos. Não se envergonhe de falhar temporariamente. Entretanto, erga-se para servir com mais segurança na base da experiência. Reconheça o seu poder mental de modificar as circunstâncias ou criá-las, e use-o com o seu próprio esforço no bem. Não se espante com as dificuldades no autoaperfeiçoamento. A divina sabedoria não nos criou para a função de robôs no mundo, e sim para que lhe venhamos a refletir o brilho e o amor na luz da imortalidade. Então André Luiz assina para nós com essa pequena receita, assim como tantas outras que ele traz para nós, e é bem André Luiz isso, né? Porque ele trouxe para nós no livro Sinal Verde, cada vez que eu fui lendo aqui cada um desses parágrafos, eu fui lembrando do Paulo Goulart, né? Que fez aquela narrativa, ele que narrou, né? Que fez a locução e a interpretação das mensagens do livro Sinal Verde, que por sinal eu acho absolutamente lindas,
da forma como ele fez a interpretação. Então eu fui lendo essas passagens e fui pensando na voz dele. E aí então a gente vai percebendo que é uma receita muito feliz que ele traz para nós. Que se nós conseguirmos pôr em prática pelo menos uma parte disso, não uma parte no sentido de que eu coloco uma coisa e não coloco outra, mas no sentido de tentar mesmo que eu falhe em cada uma delas. Se eu consigo fazer isso, certamente nós encontramos uma receita da felicidade bastante efetiva para esse estágio em que nós nos encontramos. E por que nesse estágio? Porque certamente, conforme nós evoluímos, nós teremos outros desafios. Porque nesse momento, nós estamos vivenciando um momento da nossa vida como se nós fôssemos uma pedra bruta de diamante. E essa pedra bruta, para passar pelo buril, que é aquele esmeril, né, para diamantes, por isso que eles falam muito em burilamento. Então, o diamante, inicialmente, antes de passar pela lapidação propriamente dita, ele primeiro tem que tirar aquelas crostas mais grosseiras que a própria natureza acabou criando, porque ele é uma pedra bruta. Né? Ele é ali um minério, uma rocha, que foi extraída do solo com imperfeições, com sujeiras, e aí então aquele que vai fazer a lapidação passa naquele esmeril mais grosso, para tirar aquela casca. Depois que tirou aquela casca, ele vai mudar a aspereza daquela lixa. Aí ele vai colocar uma lixa um pouco mais fina, porque o grosso já saiu. Depois ele vai então fazer ali aquela primeira raspagem, aquela segunda raspagem. Depois ele faz outra, até o momento em que ele vai dar o toque final. Aí o diamante está exatamente puro e perfeito. E aí nós vamos encontrar esse maior diamante em Jesus, que é aquela pedra pronta, que já passou por todas as etapas da depuração. E nós somos aquela pedra bruta que está passando muitas vezes, muitos de nós, pela primeira vez sendo colocada num esmeril para poder se lapidar. Então são cascas grossas ainda para nós. Então eu disse que nesse momento da nossa evolução, essa receita é muito boa. Na verdade, ela é uma receita ideal, porque nós estamos ainda tratando daquilo que é mais grosseiro em nós. Mas no momento em que nós evoluirmos para um estágio mais avançado, essa receita já não serve mais. Porque essa receita é o óbvio do que a gente precisa fazer. Então aquele que já alcançou, isso já não é mais receita, isso já é um padrão. Então ele vai precisar de uma outra receita que vai exigir dele esforços muito mais apurados para retirar da personalidade elementos muito mais sutis. Elementos esses que nós ainda não compreendemos. Quando a gente fala, por exemplo, sobre caridade, a gente pode perceber que a caridade para nós é um evento na nossa vida. Tanto é assim que a gente consegue lembrar claramente quais foram os grandes momentos da nossa vida em que a gente fez o bem para alguém. Porque, de um modo geral, a gente está vivendo a vida na luta da sobrevivência do cotidiano. Mas quando nós evoluímos, e você pergunta, por exemplo, para um espírito como a nossa querida Joana, nosso querido Emmanuel, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, qual foi o maior bem que eles já fizeram? Eles nem contabilizam isso, porque a surpresa seria se eles não fizessem. Porque o grau em que eles se encontram agora, a possibilidade de fazer a caridade já não existe. Agora já é um comportamento natural. Eu não vou dizer obrigação, porque ninguém tem obrigação de fazer nada. Mas a caridade para esses espíritos valorosos se torna para eles algo natural. É um gesto espontâneo que eles têm de perceber o sofrimento, perceber a dor e agir para aliviar. No nosso caso, nós fazemos cálculos. Será que eu posso? Será que eu conheço? Será que eu consigo? O que será que vai acontecer se eu fizer? E a gente lembra a Madre Teresa, né? Ela andava pela rua, aquela velhinha não sossegava, porque cada vez que ela encontrava alguém sentado no chão, alguém infeliz, ela ia abordar. Ela não conseguia ficar parada, porque aquilo já estava na sua natureza, assim como nosso querido Chico também. E tantos outros espíritos valorosos. Então, para esse momento da nossa existência, esse é a receita ideal. Né? Dudu colocou para nós aqui, né? Nascemos talco. E sem saber que um dia passaremos por Quartzo,
até um dia chegarmos a diamante. Essa sim é a evolução do ser humano. O caminho é pedregoso, mas com certeza chegaremos um dia lá. Né? Obrigado pela contribuição. Né? O Dudu ali de cama trabalhando, né, Dudu? Vamos lá. Então, meus amigos, é isso. Então nós finalizamos esse livro, Caminhos de Volta, né, trazendo para nós aqui essas mensagens tão bacanas, essas mensagens tão especiais, que vão nos ajudando através das experiências que eles vivenciaram. Eles, né, o Chico e mais todo aquele grupo que estudava com ele, através das experiências que eles vivenciavam e daquilo que eles observavam no mundo, e até mesmo, né, experimentavam na sua vida pessoal, eles então foram construindo essas páginas, trazendo para nós ali a experiência e trazendo as orientações dos espíritos. E nós então tivemos a oportunidade de fazer mais essa jornada para acompanhar então esses ensinamentos tão importantes que chegam até nós. Então, meus amigos, é isso. Olha, para finalizarmos, fazendo aqui agora trazendo uma visão mais cerimonial agora para o final do nosso estudo, nós tínhamos aquela proposta, né, depois que nós estudamos, se eu não me engano, era o livro de Dona Ivone, não lembro quais foram os livros que nós estudamos antes. A nossa proposta era fazer com que, né, tabela de Mohs, né, do talco ao diamante, isso é chamado tabela de Mohs, beleza? Né, então a nossa proposta era da mineralogia, né? Legal. Então a nossa proposta era fazer um estudo de um ciclo de livros do Chico Xavier. Né? Então vamos pegar 10 livros que não são livros tão conhecidos. E aí eu fui pegando aqui no meu acervo títulos aleatórios, ou então títulos até um pouco direcionados, e nós estudamos então, primeiro o Pinga Fogo, que foi a transcrição do primeiro Pinga Fogo lá de julho de 1971, depois Plantão de Respostas, livro de Emmanuel, vai com Deus, Marion, bom dia. Livro de Plantão de Respostas, que foi a transcrição do segundo Pinga Fogo, no dia 23 de dezembro de 71. Depois pegamos Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, aquela mensagem, aquela carta da mãe do Chico, né? Depois pegamos Crônicas de Além Túmulo, com Humberto de Campos. Aí entramos na nossa trilogia, Chico Xavier Pede Licença, Na Era do Espírito e Astronautas do Além. E ali com a participação, né, que o Chico recebia dessa mesma forma. Depois vinham as mensagens dos espíritos e depois Herculano Pires fazia um comentário. E essas mensagens eram publicadas no Notícias Populares, não, era no Diário de São Paulo, desculpem, no Diário de São Paulo na década de 1970, aqui em São Paulo. Então era uma coluna chamada Chico Xavier Pede Licença. E aí todos os dias, ou toda semana, não lembro qual era a frequência, essa mensagem, né, essa publicação acabava entrando. Depois nós estudamos dessa trilogia Coisas deste Mundo, que nós começamos a ver ali, que nós vamos terminar esse livro. Depois nós pegamos Estamos no Além, Familiares Diversos, né? E aí então eram psicografias, né, de cartas pessoais que nós estudamos, né, daqueles jovens, daquelas pessoas que desencarnavam e depois mandavam mensagens, né, para os seus familiares. Nós acompanhamos algumas dessas histórias. E agora finalizamos com Caminhos de Volta. E aí o último livro que nós vamos estudar vai ser aqui o nosso Coisas deste Mundo, de Cornélio Pires. E na quinta-feira, então, nós vamos estudar, né, são essas trovas de 4 versos. Deixa eu pegar aqui, é uma sequência de 147 trovas. Olha só. É claro que a gente não vai conseguir fazer tudo isso, né? Mas a gente vai então, nessa próxima quinta-feira, começar. Aí a gente aproveita, né, o carnaval, que vai ter ali para a gente não fazer o estudo no meio do carnaval para não atrapalhar a rotina de vocês. A gente finaliza esse livro e depois então começa o Livro dos Espíritos propriamente. Tá? Então essa vai ser a nossa rotina. Mas foi uma proposta de abrirmos ali, né, um espaço para essas obras que são desconhecidas do Chico. Geralmente a gente lê uma mensagem
e vê ali, né, por exemplo, pesquisei uma mensagem que fala sobre tal assunto. E lá embaixo está escrito, né, Chico Xavier, Astronautas do Além. Mas que livro é esse, Astronautas do Além? Que livro é esse, Caminhos de Volta? Nós estudamos essas obras. Só que o Chico tem 500 obras, né? São quase 500 obras. Nós pegamos 10 ali, obras meio aleatórias, para a gente poder acompanhar um pouquinho da rotina, da forma como ele estudava. Né? Mas vamos lá. Então, fizemos aqui a nossa proposta, tivemos ali, né, esse curso de experiências vividas pelo Chico, e agora a gente retoma com as obras, né, com Kardec, né, voltando lá no nosso Livro dos Espíritos. Bom, é isso então, pessoal. Fechando aqui o nosso trabalho de hoje, mais um livro para a nossa biblioteca. Né? Esse livro, Lira Imortal, com poemas que coloco, né? É legal. Lira Imortal. Então está ali também, né, que é o